Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula e desta vez aula de Direito Constitucional, onde falaremos a respeito dos remédios constitucionais. Não são difíceis, tá? É fácil de assimilar cada um deles, mas que na hora da nossa prova acabamos confundindo aí cada um. Então hoje estudaremos direitinho para não haver mais confusão. Então vamos lá. Quando pensamos em remédio do nosso cotidiano, pensamos então que alguém está sofrendo por alguma enfermidade, né? Alguma doença está causando alguns sintomas na pessoa ali, e esta doença precisa ser extirpada, né? A pessoa precisa estar curada desta doença, e para isso ela vai ao médico, e o médico então receita um remédio que, tomado na dosagem certa, acaba curando aquela pessoa daquela enfermidade. Quando pensamos em um remédio constitucional, pensamos então que temos algum direito e este direito de alguma forma está sendo violado. Então o remédio constitucional serve para sanar esse problema, que é a violação do direito. Então o artigo 5º da Constituição Federal de 88 elenca em alguns incisos aí alguns remédios constitucionais que nós leremos agora e explicaremos cada um deles. E o primeiro é o habeas corpus, tá? O habeas corpus está no artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal, e a redação deste inciso diz assim: conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação à sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Então, o primeiro passo aqui na nossa prova de concurso público ou na prova da OAB é linkar então o habeas corpus à liberdade de locomoção, tá? E quando ele será concedido? Então, sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. Então vejamos que aqui também existe o instituto do habeas corpus preventivo, que é para aquele então que se achar ameaçado então de sofrer violência ou coação à sua liberdade de locomoção. Agora, isto por ilegalidade ou abuso de poder, tá? Então essa violência então ela tem que ser ilegal ou ela tem que ser por uma questão de abuso de poder. E aí eu consigo impetrar o habeas corpus, tá? Seja ele, no caso, preventivo ou liberatório. Então existe a figura do impetrante, que é a pessoa que impetra o habeas corpus, tá? E ele pode ser qualquer pessoa então. E você pode impetrar o habeas corpus até em favor de terceiros. É um terceiro que está sofrendo uma coação à sua liberdade de locomoção. Então você pode impetrar o habeas corpus em favor deste terceiro. Então quem tem esta legitimidade ativa é quem estamos falando aqui. A própria pessoa que está sofrendo essa ameaça, então, à liberdade de locomoção, ou pode ser, então, o impetrante, esta pessoa pode impetrar para terceiros, pode ser o Ministério Público impetrante desse habeas corpus, como pode ser também um juiz de ofício, ele pode impetrar esse habeas corpus. E o impetrado, então, é aquela pessoa que tem a legitimidade passiva, é aquela figura, tá? Que é a autoridade coatora. E o paciente, então, deste remédio constitucional, é aquele beneficiado pelo remédio constitucional, que pode se confundir, então, com a pessoa do impetrante. Ele pode estar precisando desse remédio e ele impetrar a seu favor, como pode ser um terceiro, tá? Como já falamos aqui agora.
Então também já falamos que o habeas corpus ele pode ser preventivo ou liberatório, tá? Sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação à sua liberdade de locomoção. E esse habeas corpus, tá? O habeas corpus, ele é gratuito. Não precisa pagar para impetrar o habeas corpus, tá? Então, está aí, habeas corpus, você não esquecerá jamais dele, tá? Falaremos então do próximo instituto aqui, e o próximo instituto é o habeas data. Vamos lá. O habeas data, então, está no artigo 5º, inciso 72 da Constituição Federal, tá? E diz o seguinte: conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registro ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Então, é isto que diz o texto constitucional. Então, vejamos o que diz aqui, passo a passo. O habeas data será concedido para assegurar conhecimentos de informações. Então, habeas data, vamos ligar a informações, tá? Habeas corpus ligamos a locomoção, habeas data, então, a informações relativas à pessoa do impetrante. Então, a pessoa que vai impetrar aquele habeas datas, aquelas informações têm que ser relativas a ela, tá? E essas informações precisam estar registradas em bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Então, está aí. E para quê? Para retificação de dados. Alguns dados precisam ser retificados. Então, eu entro com habeas data. Eu preciso tomar conhecimento de alguns dados que estão ali. Eu preciso de habeas data. Mas quando? Quando não se prefira fazer por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Então, eu prefiro fazer por habeas data. Então, ele pode ser impetrado diante de banco de dados públicos ou de caráter público com a prova do anterior indeferimento. Ou seja, eu fui atrás desses dados ou da retificação desses dados a esses órgãos aqui. Foi indeferido. Uma vez indeferido, eu posso entrar com habeas datas. E eu preciso comprovar que anteriormente foi indeferido. Então, pode ser ajuizado diante de bancos de dados públicos ou de caráter público com a prova do anterior indeferimento do pedido de informação de dados pessoais ou da omissão em atendê-lo sob pena de carência da ação. Ou seja, se omitiram em te atender também, você pode entrar com habeas datas, tá? E você precisa comprovar isso na hora de entrar com habeas datas, porque senão você sofrerá uma pena aí. Qual é essa pena aí? É a pena da carência da ação, ou seja, essa sua ação aí carece de algo, dessa comprovação aí. Você não conseguirá impetrar o habeas data se não estiver tudo certinho aí com essas comprovações, tá? Então, o habeas data, vamos ligar o habeas datas então a dados, tá? Conhecimentos de informações relativas à pessoa do impetrante, tá bom? Então, vamos seguir aqui agora com o mandado de segurança. Vamos lá. Artigo 5º, inciso 69 da Constituição Federal. Mandado de segurança. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas data ou habeas corpus,
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Vejam só, vamos falar então sobre o mandado de segurança e nós vamos falar o seguinte, que o mandado de segurança, ele está linkado a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou por habeas data. Ou seja, é um direito certo, é um direito líquido. Este direito não está amparado pelo habeas corpus, porque se ele estiver amparado pelo habeas corpus, você usará o habeas corpus. Se ele estiver amparado por habeas data, você usará o habeas data, mas ele não amparado por habeas corpus, não amparado por habeas data, sendo direito líquido e certo, você então impetra o mandado de segurança. E contra quem? Quando o responsável pela liberdade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Então, vejamos aqui, de tudo que já falamos, a pessoa que está coagindo, que está então afetando o seu direito constitucional ou o seu direito, e você então vai entrar com mandado, vai impetrar o mandado de segurança, essa pessoa precisa ser uma autoridade pública ou um agente de pessoa jurídica no exercício da atribuição do poder público. Então veja só, não tem cabimento contra coisa julgada e prescreve 120 dias a contar da data do conhecimento pelo impetrante da prática de ato ou omissão lesivos. Então veja só, o mandado de segurança, o mandado de segurança, você tem 120 dias, o prazo de 120 dias para impetrar o mandado de segurança. Caso então você esteja sofrendo alguma ilegalidade ou algum abuso de poder. Passou esses 120 dias, então você não tem mais, você perde o direito de impetrar o mandado de segurança, tá? E também não tem cabimento o mandado de segurança contra coisa julgada, tá? Então, vejamos. Do mandado de segurança, existe a Lei 12.016 de 2009, tá? Que é a Lei de Mandado de Segurança, e é bom aí quem quiser se inteirar mais a respeito do mandado de segurança, dar uma lida nesta lei. Existe o mandado de segurança coletivo, que está lá no artigo 5º, inciso 70, que diz o seguinte: o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por, e aí vem, isso cai muito no seu concurso público, partido político com representação no Congresso Nacional. Então o partido político precisa ter representação no Congresso Nacional para impetrar um mandado de segurança coletivo, tá? Ou pode ser também impetrado por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. Em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Então, essa instituição ou essa organização sindical, ela tem que estar funcionando aí há pelo menos um ano, tá? E ela tem que agir, então, em interesse de seus membros ou associados. É algo que é de interesse aos membros, aos associados. Então, ela pode impetrar esse mandado de segurança coletivo. Então, vejamos aí que o mandado de segurança também não dá para confundir com o habeas corpus, não dá para confundir também com o habeas datas, tá? O mandado de segurança é um caso à parte aí, é um remédio constitucional, então, que é para direito líquido
e certo, tá? Contra aí, então, autoridades que estão abusando de seu poder aí, ou contra alguma ilegalidade, tá? Então, este é o mandado de segurança e também o mandado de segurança coletivo, que pode ser impetrado por essas figuras que falamos aqui agora, tá? E podemos continuar, então, nos nossos remédios constitucionais aqui. Vamos lá. Artigo 5º, inciso 71 da Constituição Federal, mandado de injunção. Vamos lá, conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Então vamos lá, não há como confundir também aqui, porque o mandado de injunção será impetrado sempre que houver alguma falta de alguma norma regulamentadora, tá? Que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Então, a falta de uma norma, tá, que regule aquela questão, e a falta desta norma está prejudicando, então, os direitos aí relacionados aqui no artigo 5º, inciso 71, que são os direitos constitucionais e as prerrogativas inerentes à nacionalidade, a soberania e a cidadania, então poderá ser impetrado o mandado de injunção. Então, sempre que houver falta de norma regulamentadora, mandado de injunção, tá? Artigo 5º, inciso 71. E vamos falar então deste último remédio constitucional aqui, que é a ação popular, que está no artigo 5º da Constituição Federal, no inciso 73, que diz o seguinte, a redação: qualquer cidadão, e eu já chamo a atenção aqui neste início do artigo, tá? Neste início do inciso, que diz o seguinte: qualquer cidadão. Vejamos que não diz qualquer pessoa, diz qualquer cidadão. É parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e de ônus de sucumbência. Então vejamos aqui, a ação popular poderá ser impetrada então por qualquer cidadão e não por qualquer pessoa, tá? Então qualquer cidadão é parte legítima na ação popular, e essa ação popular visa o quê? Anular, não suspender, visa anular, porque em concursos públicos aí eu tenho visto da procuradoria aí dizer, principalmente das procuradorias aí do município, dizer suspender, e lá no comecinho diz qualquer pessoa. Não, é anular ato lesivo ao patrimônio público ou entidade de que o Estado participe. A moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural. Tá ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais ou ônus de sucumbência. Agora, se a pessoa usou de má-fé, então ela não está isenta então das custas judiciais ou do ônus da sucumbência. Então, estão aí os remédios constitucionais, eles são tranquilos, não dá para confundir. Você vai fazer o seguinte: você pode acessar a nossa plataforma online, a nossa escola EAD,
tá? Que é liveconcurso.eduz.com, e estará aí o endereço na sua tela. Lá você pode assistir novamente esta aula, você pode resolver algumas questões que estão lá na nossa plataforma online, e ao final ainda você pode obter o certificado de participação desta aula, o certificado concedido pela Live Concursos, tá? Então você pode assistir o vídeo novamente, você pode responder as questões que estarão lá no final, tá? Para você responder, e você terá direito a um certificado de participação desta aula da Live Concurso. Espero ter ajudado todos vocês aí, quero que vocês vão bem aí nas suas provas de concurso público, da OAB, que estudem bastante para isso e irão bem com certeza. E valeu, até a próxima, tá?